Nem todo jogo termina quando as cartas são distribuídas. Sabe, alguns jogos, minha gente, marcam uma vida inteira. E o preço pode ser muito, muito maior do que dinheiro. Meu nome é Lourdes, viu? Tenho 74 anos. E já vi e vivi tanta coisa nessa vida, algumas boas, outras ruins e algumas que, olha, ninguém deveria passar. Mas estou aqui hoje porque aprendi na Mara que até a dor pode deixar a gente mais forte. Isso se a gente tiver coragem para seguir em frente, né? E é isso que eu quero contar para vocês. Antes de começar, queria saber de onde vocês estão assistindo esse meu relato de vida, hein? Queria também pedir para vocês se inscreverem aí no canal, curtirem o vídeo. Isso me ajuda demais. De verdade, minha história não é fácil de ouvir. Oi, Zai. Mas se puder ajudar alguém que já passou por algum sufoco, então já valeu a pena compartilhar. Fechem os olhos por um instantezinho. Imaginem uma menina pequena, magrinha, sabe? De olhos assustados, vivendo dentro de uma casa onde o barulho de carta batendo na mesa era mais comum que uma palavra de carinho. Essa menina era eu e minha infância, gente, foi roubada muito antes de eu entender o que era ser criança. Eu não sei dizer exatamente quando percebi que minha casa era diferente das outras. Talvez tenha sido quando comecei a ver as outras crianças brincando no parquinho, a Rindle, correndo de mãos dadas com seus pais, enquanto eu só ouvia grito do lado de dentro das paredes do barraco onde a gente morava. Meu pé. Valdir, ele não era um homem comum. Não, ele vivia pro yoga. Para ele, dinheiro não era algo que se guardava para comprar comida ou pagar o aluguel, que nada dinheiro era ficha na mesa. Era aposta, era aquela adrenalina. E quando ele perdia, nossa raiva vinha em ondas que destruíam tudo ao redor. Minha mãe, Nuisa, era um retrato da tristeza, uma mulher bonita, sabe? Mas de olhos sempre baixos, como se tivesse medo de olhar o mundo de frente. Ela casou com ele muito nova, coitada, acreditando nas promessas de um futuro melhor. E o que ganhou? Uma vida de dor e submissão. E eu via ela chorando escondida, lá no cantinho da cozinha, enxugando as lágrimas no avental, para que eu não percebesse, mas eu percebia. Se percebia? Eu sempre percebia. Meu pai não batia nela todo dia, mas tinha algo pior que os tapas, viu? O medo constante. Ele chegava em casa tarde da noite, jogava a raqueta sobre a cadeira e ficava em silêncio, bebendo. E esse silêncio era a coisa mais apavorante do mundo, porque quando ele falava, era para gritar. Quando se mexia, era para quebrar alguma coisa. E quando estava de mau humor, tudo bem? Aí era melhor nem respirar perto dele. O tempo passou e eu aprendi a me esconder. Criança entende rápido quando está no meio de uma guerra, né? Eu fazia de tudo para não estar na sala quando ele entrava. Me encolhia no canto do quarto, torcendo para que ele não lembrasse que eu existia. Minha mãe tentava me proteger. Coitadinha! Mas ela mesma já estava tão quebrada por dentro que mal conseguia lutar. Então, fui crescendo assim, invisível, tentando ser pequena o suficiente para não incomodar, para não ser notada. Mas o problema de se tornar invisível é que as pessoas esquecem que você é gente. Eu me lembro da primeira vez que vi meu pai perder dinheiro feio. Eu tinha uns 8 anos e ele chegou em casa furioso.
chutando a porta, derrubando a mesa. Minha mãe correu para se proteger, mas ele nem olhou para ela. Ele só gritava sobre o jogo, sobre como a sorte tinha virado as costas para ele. Então, ele olhou para mim e naquele momento eu entendi o que era medo de verdade. Ele não disse nada, mas eu sabia que, para ele, eu não passava de mais uma coisa que ele tinha para negociar. Depois daquela nuata, tudo piorou. As dívidas cresceram e ele começou a apostar mais do que tinha. Eu me perguntava até onde ele iria, o que ele seria capaz de fazer para não sair de uma mesa de jogo sem nada, mas eu jamais poderia imaginar que um dia eu mesma seria uma das fichas que ele colocaria sobre a mesa. O destino tem formas cruéis de nos ensinar lições, né? E a minha lição estava prestes a começar da pior maneira possível. Se eu me dissesse que naquela noite meu destino seria decidido numa mesa de pôquer, eu não teria acreditado. Mas a verdade é que, para o meu pai, eu nunca fui mais dó que uma ficha. Algo que ele poderia descartar quando fosse conveniente. E naquela noite foi exatamente isso que ele fez. Eu tinha 14 anos quando tudo aconteceu. A essa altura, já tinha aprendido a ler os sinais, o cheiro forte de cigarro impregnado nas roupas do meu pai, o brilho febril nos olhos dele quando falava de apostas e o andar cambaleante, que deixava claro que ele já tinha bebido mais do que devia. Naquela noite, ele não voltou para casa depois do jantar. Minha mãe, Noisa, acostumada, apenas suspirou e continuou trançando meus cabelos. Ela sempre fazia isso quando estava ansiosa. Sabe como se, em cada trança, pudesse esconder um pouquinho da preocupação que sentia. Fica no quarto. Lourdes, ela sussurrou, não importa o que aconteça. Eu não respondi. Sabia que discutir era inútil, mas, mesmo sendo uma menina, sentia que algo estava muito errado. Não era como nas outras noites. Dessa vez, o silêncio parecia mais pesado, como se o próprio destino tivesse prendendo a respiração. Quando o relógio passou da meia-noite e ele ainda não tinha voltado, minha mãe não resistiu, pegou um chale e saiu. Foi atrás dele, no único lugar onde ele poderia estar, aquela boca de jogo clandestina que ficava umas 3 quadras de casa e, como eu sempre fazia quando minha mãe saía, esperei uns minutinhos e corri atrás dela. O barulho da rua parecia diferente naquela noite. Talvez fosse meu coração batendo mais forte que o normal. Talvez fosse o medo me fazendo perceber detalhes que, antes, eu ignorava. As luzes fracas dos postes iluminavam as calçadas rachadas e o ar da madrugada era gelado na minha pele. Passei por um grupo de homens que riam alto, segurando garrafas de pinga barata. Segui em frente, enfiando as mãos nos bolsos do vestido fino para tentar me aquecer. Cheguei no beco que dava entrada para a tal da boca. O cheiro de fumo era tão forte que me fez engasgar. Ouvia risadas altas e palavrões sendo jogados como cartas no meio de uma disputa. Minha mãe já estava lá dentro. E mesmo sabendo que ela me mataria se me visse, me aproximei da porta de madeira entreaberta e espiei. As luzes eram fracas, mas suficientes para revelar a cena diante de mim. Meu pé, Valder, estava sentado numa mesa no centro do cômodo, os olhos injetados de sangue, segurando um maço de cartas como se fossem sua única salvação. Na frente dele, um homem que eu nunca tinha visto antes, mas que parecia diferente dos outros jogadores. Ele usava um terno preto, bem ajustado, tinha um charuto entre os dedos e um sorriso de quem sabia que já tinha vencido antes mesmo da última rodada.
Esse era o doutor. Minha mãe estava de pé, atrás do meu pai, implorando baixinho para que ele parasse. Você já perdeu demais. Valdir, vamos para casa. Ela sussurrou, tentando não chamar atenção. Ele ignorou. Suas mãos tremiam. Quando pegou a última carta, eu cubro a aposta. Disse meu pai, Vos Rutsa, tenho algo melhor do que dinheiro. Minha mãe congelou. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. Alert, ele disse, como se fosse apenas mais um lance do jogo. Eu queria acreditar que tinha ouvido errado, mas o silêncio que tomou conta do salão confirmou o pior. Todos os olhares se voltaram para ele. Depois para o doutor, que ergueu as sobrancelhas. Curioso, como é que é? O doutor perguntou. Tragando o charuto com calma, minha filha, se eu perder, ela essuia. O tempo parou. Minha mãe soltou um grito, agarrou o braço dele e começou a implorar: Não, você não pode fazer isso. Ela é sua filha. Você enlouqueceu. Valdir. Mas ele não a ouviu, ou melhor, escolheu não ouvir. Naquele momento, eu deixei de ser uma pessoa, passei a ser uma aposta, uma ficha qualquer que ele podia colocar na mesa e esperar que a sorte sorrisse para ele. Meus pés estavam grudados no chão. Eu queria correr, gritar, mas meu corpo não respondia. Tudo dentro de mim parecia congelado. Eu via os lábios do doutor se curvarem em um sorriso. Ele não recusaria a aposta. Claro, para ele era um negócio fácil. Se ganhasse, levaria mais do que dinheiro. Se perdesse, bom, não perderia nada. A última carta foi revelada. O silêncio foi cortado pelo riso baixo do doutor. Ele espalhou as cartas sobre a mesa, mostrando um par de ases. Meu pai tinha perdido e, naquele momento, minha vida não era mais minha. Minha mãe caiu de joelhos, chorava, implorava. Mas o doutor apenas se levantou, ajustou o terno e olhou para mim. Seus olhos eram frios, vázios. Ele fez um sinal para 2 capangas que estavam ao lado dele, levem ela. Ele ordenou, como se estivesse mandando buscar um saco de farinha. Por favor, minha mãe soluçava, segurando minha mão com força. Por favor, não tirem minha menina. Os homens a afastaram com brutalidade. Ela caiu no chão, se debatendo como uma leoa ferida. Eu nunca tinha visto minha mãe lutar daquela forma, mas era tarde demais. Meu destino já estava decidido. Fui puxada para longe. A última coisa que vi foi minha mãe sendo segurada enquanto gritava: Meu nome! Lourdes, não, por favor. E então, a porta se fechou. E eu fui levada para um mundo que eu nunca poderia imaginar. Quando aquela porta se fechou atrás de mim, senti que minha vida também tinha sido trancada do lado de fora. Eu já não era mais dona do meu destino. Já não era uma menina, era uma posse. Algo que um homem ganhou numa aposta e podia usar como bem entendesse. Os homens que me puxaram para fora da boca de jogo não disseram uma palavra, me carregaram como se eu fosse um saco de batatas, me jogando no banco de trás de um carrão preto. O cheiro de couro, misturado com fumaça de cigarro, enjoava e tentava me mexer, queria gritar. Mas meu corpo estava em choque. A cena da minha mãe implorando ainda estava presa na minha cabeça. O som da voz dela me chamando parecia ecoar dentro de mim. E a dor de ser arrancada de perto dela queimava mais do que qualquer golpe que eu pudesse levar. O doutor, que agora me possuía, entrou no carro calmamente. Ele era diferente dos bêbados que apostavam com meu pai. Havia algo nele que fazia meu sangue gelar.
Não era raiva, não era violência, era pior. Era um olhar de quem não se importava com nada, de quem fazia o que quisesse sem precisar levantar a voz. Ele se ajeitou no banco da frente, acendeu outro charuto e apenas disse: dirija. O carro começou a rodar pelas ruas escuras. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que era para longe da única vida que eu conhecia. Fiquei em silêncio. Talvez por medo, talvez porque nada que eu dissesse mudaria meu destino. Vi as ruas familiares ficando para trás, as casas velhas, as calçadas rachadas. Passamos pelo mercadinho, onde minha mãe comprava pão todo domingo, pela pracinha onde eu gostava de observar as outras crianças brincarem, e então tudo isso desapareceu. O carro parou em frente a uma casa enorme. Diferente de tudo que eu conhecia, eu esperava algo sombrio, sabe? Mas era o contrário. Era uma casa bonita, de 2 andares, com janelas gigantes e um jardim bem cuidado. Mas eu sabia que beleza não significava segurança. Uma gaiola, por mais dourada que fosse, ainda era uma gaiola. Os homens abriram a porta do carro e me puxaram para fora. Minhas pernas estavam bambas. Meu corpo ainda tremia. O doutor desceu do carro. C'est mulher, para mim, disse com frieza: a partir de agora, esta é sua casa. Casa. A palavra me deu náusea. Eu queria correr, queria gritar. Mas para onde? Para quem meu pai me vendeu? Minha mãe não conseguiu me salvar. Eu estava completamente sozinha. Fui levada para dentro. O cheiro da casa era diferente. Limpo demais. Frio demais. As paredes eram brancas. Os móveis caros. Tudo perfeitamente organizado, mas não havia calor ali. Não havia vida, apenas silêncio. E a sensação de que eu nunca mais sairia dali. Uma mulher apareceu na sala, tinha o rosto duro, um vestido preto e olhos que pareciam avaliar cada detalhe de mim. Era a Creusa. Ela não perguntou o meu nome, não perguntou como eu estava. Apenas olhou para o doutor e disse: o que quer que eu faça com ela? Ele tirou o charuto da boca. Bateu a cinza num cinzeiro de vidro e respondeu calmamente em Sínia: quero que aprenda as regras da casa e que nunca as desobedeça. Os dias seguintes foram como viver dentro de um pesadelo. A Creusa me ensinou tudo o que eu precisava saber. Não podia falar sem permissão, não podia sair sem ser escoltada, não podia perguntar nada. Minha vida agora era servir, obedecer e nunca questionar. Fui colocada para fazer faxina pesada, desde limpar os lustres enormes da sala até lavar roupa que nunca seria minha. Mas aquilo não era o pior. O pior era o medo do que viria depois, do que aquele homem, o doutor, realmente queria de mim. O mal via me captar. Ele saía toda noite e voltava à tarde, sempre com cheiro de cigarro e bebida. Às vezes, eu ouvia a voz dele no telefone, dando ordens frias e curtas. Era um homem poderoso, disso eu não tinha dúvidas, mas eu não sabia exatamente no que ele era poderoso. Nem queria saber. A única coisa que eu sabia era que estava presa ali e que cada dia que passava sentia a esperança se esfarelar dentro de mim. No 3º mês dentro daquela casa, decidi que não podia mais viver daquele jeito. O medo me sufocava, mas havia algo maior que o medo, o desejo de escapar. Então, numa noite silenciosa, esperei até que as luzes da casa estivessem apagadas, até que o único som fosse o do relógio na parede. Fui até a porta dos fundos, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. A maçaneta estava gelada na minha mão. Respirai fundo, tentando não fazer barulho.
Mas quando a porta começou a se abrir, senti um arrepio percorrer minha espinha. Para onde você pensa que vai? Mocinha, a voz veio das sombras. Me virei devagar e vi a Creusa parada ali, os braços cruzados. Seus olhos não demonstravam raiva, apenas cansaço, como se já soubesse que isso aconteceria em algum momento. Eu não posso ficar aqui. Minha voz saiu num sussurro, quase uma súplica. Ela não respondeu de imediato, apenas caminhou até mim. Pegou meu braço e me levou de volta para o quarto. Me fez sentar na cama e disse, com a voz mais baixa e séria que já ouvi, se você fugir, ele te encontrar. E se ele te encontrar, não vai ter uma segunda chance. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. Meu corpo inteiro tremia, porque eu sabia que ela estava dizendo a verdade. Eu não era uma menina que tinha sido tirada de casa. Eu era uma propriedade, e ninguém deixa uma propriedade escapar sem punição. Naquela noite, chorei até meus olhos ficarem inchados. Não havia mais esperança. Minha mãe não viria me salvar. Ninguém viria. Eu estava sozinha. E pela primeira vez na vida, comecei a me perguntar se algum dia sairia viva daquela casa. Mas no meio do desespero, algo começou a crescer dentro de mim. Não era esperança, era raiva. Era uma vontade insuportável de provar que eu não era uma ficha, que eu não era um objeto. Naquela noite, fiz uma promessa para mim mesma. E eu escaparia. Não sabia como, não sabia quando, mas eu ia escapar. O tempo dentro daquela casa se arrastava como uma prisão, sem grades. Eu podia andar pelos cômodos, podia ver a luz do dia entrando pelas janelas, mas nada disso importava. Eu não estava livre. Eu pertencia a um homem que me ganhou num jogo de pôquer e ele ainda não tinha decidido o que fazer comigo. Nos primeiros meses, eu quase não via meu captor. O doutor, ele saía toda noite e voltava de madrugada, sempre cheirando a cigarro e álcool. Às vezes, eu ouvia a porta bater com força e sabia que ele estava irritado. Outras vezes, ele entrava em casa rindo, falando sozinho, como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. Mas quando me via, seu olhar era sempre o mesmo, avaliador, como se estivesse decidindo qual seria meu valor naquela casa. Os dias eram silenciosos, mas o silêncio era cruel. Eu sentia que estava sempre sendo observada. Creusa, a mulher que cuidava da casa, me ensinava as regras sem expressar emoção. Não podia falar sem ser chamada, não podia olhar nos olhos do patrão. E, acima de tudo, não podia tentar fugir. Isso nunca era dito abertamente, mas estava subentendido em cada olhar frio dela, em cada porta trancada, em cada vez que eu acordava e percebia que minha janela estava travada por dentro, mas eu sabia que precisava sair dali, porque cada dia que passava, eu sentia que minha liberdade estava se tornando um conceito distante. Eu estava desaparecendo, me tornando uma sombra de mim mesma. Se eu não fugisse, talvez, em algum momento, simplesmente aceitasse meu destino. E isso era algo que eu não podia permitir. Eu comecei a observar cada detalhe, cada rotina. Sabia a que horas a Creusa dormia, a que horas os empregados iam embora. Sabia que depois da meia-noite a casa ficava mais silenciosa, porque meu captor saía e só voltava horas depois. E então decidi que esperaria a noite perfeita. O inverno estava chegando. O frio ajudava a deixar a casa mais vazia à noite, porque os poucos funcionários ficavam menos tempo lá. Era o momento perfeito. Eu não tinha um plano detalhado, apenas uma ideia: sair pela porta dos fundos.
atravessar o jardim e correr o máximo que pudesse. Não sabia para onde iria, mas qualquer lugar era melhor do que ali. Naquela noite, o silêncio parecia mais denso que o normal. Esperei até o relógio marcar 2 da manhã. Creusa já estava em seu quarto. A única luz da casa vinha da luminária no escritório do meu captor, mas ele não estava lá. O carro dele não estava na garagem. Eu estava sozinha. Andei na ponta dos pés até a cozinha. Minhas mãos tremiam quando toquei a maçaneta da porta dos fundos. Fechei os olhos e segurei a respiração. Era agora ou nunca. Virei a maçaneta, mas antes que eu pudesse abrir completamente a porta, senti uma mão fria se fechar no meu pulso. Eu sabia que estava em perigo antes mesmo de me virar. O aperto no meu braço era forte, mas não violento, o suficiente para me imobilizar sem me machucar de imediato. Quando levantei os olhos, vi Creusa me encarando. Sua expressão não era de raiva, era de cansaço. Para onde você pensa que vai, sua voz era baixa, mas cheia de autoridade. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular do peito. Eu não conseguia responder. Meus olhos estavam arregalados, minha respiração acelerada. Você não entende. Menina, ela sussurrou, me puxando de volta para dentro. Você não pode sair. Ele vai te encontrar, e se ele te encontrar fugindo, vai ser muito pior. Aquela frase me gelou até os ossos. Não era um aviso comum, era uma sentença. Se eu fugisse, ele me encontraria. E se ele me encontrasse, o que aconteceria? Até então, ele não tinha me machucado, mas agora eu sabia que isso podia mudar. Tentei lutar, tentei puxar meu braço, mas Creusa era mais forte. Ela me arrastou de volta para dentro e me fez sentar na cama do meu quarto. Respirou fundo e olhou nos meus olhos pela primeira vez, desde que eu cheguei ali. Você acha que é a primeira? Ela perguntou, sua voz carregada de algo que eu não conseguia identificar. Minha pele se arrepiou. O que minha voz saiu tremula? Você não é a primeira menina que ele trouxe para cá. E se continuar tentando fugir, vai acabar como as outras. Eu engoli em seco. Queria perguntar mais, mas Creusa se virou e saiu do quarto, trancando a porta atrás de si. O som da chave girando foi como um soco no peito. Me joguei na cama, enterrando o rosto no travesseiro. O que ela quis dizer? O que aconteceu com as outras? Eu não sabia, mas pela primeira vez, desde que fui tirada de casa, senti que talvez estivesse correndo contra o tempo. Eu não consegui dormir naquela noite. Meu corpo tremia inteiro. Minha mente não parava. Se havia outras antes de mim, onde estavam agora? Será que conseguiram fugir? Ou será que... Eu não queria pensar nisso, mas era impossível evitar. Pela primeira vez, entendi que o meu tempo ali estava se esgotando. Se eu não fugisse, meu destino poderia ser o mesmo delas. Mas agora havia um problema maior. Eu estava sendo vigiada. Creusa passou a trancar meu quarto todas as noites. Eu não era mais apenas uma hóspede forçada, era uma prisioneira, mas se achavam que isso me faria desistir, estavam muito enganados. Se eu não podia fugir agora, então teria que esperar, teria que fingir que aceitava meu destino, enquanto, por dentro, planejava cada detalhe da minha verdadeira fuga. Eu ainda não sabia como, mas prometi a mim mesma. Eu ia escapar. Custe o que custar. Na vida há dores que a gente supera, outras a gente apenas aprende a carregar, mas a pior de todas é aquela que nos ensina que ninguém virá nos salvar. E naquela casa foi exatamente isso que aprendi. Depois daquela noite, tudo mudou. Antes, eu era apenas uma garota sequestrada.
Alguém que tentava escapar sempre que via uma chance. Agora, eu era uma prisioneira vigiada. Minha tentativa de fuga fez com que meu captor, o doutor, percebesse que eu não era dócil como ele gostaria. E ele não gostava de coisas que saíam do controle. No começo, ele não disse nada, não me bateu, não me ameaçou. Apenas olhava para mim com um sorriso frio, como se estivesse esperando para ver qual seria meu próximo passo. Esse silêncio era pior do que qualquer grito. Eu sentia que algo estava vindo, mas não sabia o quê. E essa espera foi a pior tortura. Creusa passou a me vigiar de perto. Eu não podia andar pela casa sem que ela me seguisse com os olhos. Se eu demorasse muito no banheiro, a porta era batida com força. Se eu olhasse pela janela, por mais de 1 minuto, ela me puxava pelo braço e me fazia voltar ao trabalho. Mas havia algo na forma como ela me olhava, algo que eu não entendia, como se estivesse me alertando, mas ao mesmo tempo se sentisse culpada. E então a punição veio, mas não da forma como eu imaginava. Certa noite, fui chamada para a sala de jantar. Até então, minha única função naquela casa era limpar, organizar, manter tudo impecável. Mas naquela noite era diferente. Meu captor estava sentado à mesa, vestindo um terno bem cortado, os olhos escuros brilhando sob a luz do lustre. O cheiro de uísque no ar era quase sufocante. Sente-se? Lourdes, ele disse, apontando para a cadeira à sua frente. Recitei. Nunca, desde que fui levada para aquela casa, tinha me sentado à mesa com ele. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas não havia para onde ir. Me aproximei devagar, sentindo meu coração martelando no peito, e me sentei. O jantar estava servido: frango assado, purê de batatas, vinho tinto, mas minha garganta estava seca demais para engolir qualquer coisa. Ele me observava como um predador observa sua presa, e quando finalmente falou, sua voz foi baixa, mas carregada de significado. Você já percebeu que não pode fugir. Ele cortou um pedaço de frango e o levou à boca, mastigou lentamente antes de continuar. Mas quero saber, você já entendeu o que significa estar aqui? Eu engoli em seco, mantive os olhos fixos no prato. Sem responder, eu ganho muitas coisas no jogo. Lourdes, dinheiro, carros, propriedades, pessoas. Ele pousou o garfo e me encarou. Mas a questão não é o que eu ganho, é o que eu escolho manter. Meu estômago revirou, porque naquele momento eu entendi. Ele estava me dizendo que minha vida dependia única e exclusivamente da vontade dele. A partir daquela noite, eu percebi que não podia mais apenas lutar contra ele de forma óbvia. Se eu tentasse fugir novamente, minha vida estaria em risco. Se eu tentasse enfrentá-lo, a punição viria de um jeito que eu não poderia prever. Eu precisava ser mais esperta. Então, fiz algo que me matou por dentro, algo que me fez chorar em silêncio, todas as noites até adormecer. E eu comecei a fingi obediência, fingi aceitação. Baixei a cabeça quando ele passava, parei de olhar para a porta como se estivesse esperando uma chance de correr. Fiz tudo o que a Creusa mandava, sem questionar. Me tornei invisível e, aos poucos, ele pareceu acreditar que tinha me quebrado. Os olhares vigilantes diminuíram, as portas ficaram menos vigiadas. O tempo dentro daquela casa começou a correr de forma diferente. Eu entendi que, para sobreviver, eu precisava esperar. Precisava fingir o tempo que fosse necessário, porque um dia uma nova chance de fugir apareceria e, dessa vez,
Eu não falharia. A sobrevivência, às vezes, exige mais do que força. Exige paciência. E naquele inferno, aprendi que eu ainda não estava derrotada. Eu só precisava ser mais inteligente do que meu algoz. A vida dentro daquela casa era como uma ampulheta virada ao contrário. Em vez da areia escorrer para marcar o tempo, era a minha esperança que diminuía a cada dia. E eu sabia que, se ficasse ali por muito tempo, acabaria me tornando o que ele queria. Uma sombra sem força para lutar. Então, eu continuei fingindo e esperando, porque uma nova chance de fugir viria e, dessa vez, eu não falharia. Os anos passaram e, aos poucos, ele se tornou menos cuidadoso, já não se preocupava em me vigiar tanto, pois acreditava que eu havia aceitado meu destino e talvez essa tenha sido a maior fraqueza dele. Homens como ele nunca esperam que uma mulher seja mais esperta do que eles, mas eu era e no fundo, e ele sabia disso. A oportunidade apareceu numa noite chuvosa. Ele havia saído para uma de suas partidas de pôquer e a Creusa, como sempre, estava trancada no quarto. O resto da casa estava escuro e silencioso, mas havia algo diferente naquela noite. O telefone da sala havia ficado fora do gancho. Alguém tinha esquecido de colocá-lo no lugar e eu sabia que era a única chance que teria. Eu andei na ponta dos pés até a sala e peguei o telefone com mãos trêmulas. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar por toda a casa. Respirei fundo e disquei o único número que conhecia, o número do mercadinho do bairro onde minha mãe, Nuisa, costumava comprar pão. Quando alguém atendeu, eu sussurrei rápido demais, com medo de ser ouvida. Por favor, me ajude. Meu nome é Lourdes. E eu fui levada, mas antes que eu pudesse dizer mais, senti uma mão gelada agarrar meu pulso com força. O telefone foi arrancado da minha mão e eu fui jogada no chão com brutalidade. Quando olhei para cima, vi a Creusa, mas dessa vez seu olhar não era apenas frio, era apavorado. O que você faisait là, sussurrou? A voz tremendo. Eu não consegui responder, estava chocada demais. Ela largou o telefone e passou as mãos pelo rosto, como se tivesse desesperada. Então, me puxou pelo braço e me arrastou para o meu quarto. Quando me jogou na cama, não gritou, não me bateu. Apenas disse uma frase que nunca vou esquecer: ele vai te matar agora. Eu tremia dos pés à cabeça. Sabia que meu tempo tinha acabado. O telefonema poderia ser rastreado e agora Creusa também estava em perigo. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez, vi um lampejo de humanidade nos olhos dela. Ela respirou fundo e disse, quase para si mesma, eu não posso deixar isso acontecer. Foi então que, sem dizer mais nada, ela pegou um casaco, me entregou um pouco de dinheiro e abriu a porta dos fundos. O vento frio da madrugada entrou no quarto e eu percebi que pela primeira vez, desde que fui levada para aquela casa, havia uma saída. Corra! Ela disse, eu recitei por anos. Aquela mulher havia sido minha carcereira, mas agora ela era minha única chance. Porque minha voz saiu tremular, ela desviou o olhar como se estivesse envergonhada. Porque eu já vi isso acontecer antes e sei como termina. Isso era tudo o que eu precisava ouvir. Corre, chama o horror para trás. Sem me preocupar, com os pés descalços batendo no chão molhado, corri como se minha vida dependesse disso. Porque, na verdade, dependia. Eu corri pelas ruas escuras, sem destino, sem saber para onde ir.
Minha única certeza era que não podia parar. A chuva escorria pelo meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu nem sabia que estavam caindo. Cada esquina que dobrava, cada carro que passava por mim, eu achava que era ele vindo me pegar. Meu corpo inteiro tremia, não só pelo frio, mas pelo medo. O medo de ser puxada de volta, o medo de nunca conseguir escapar de verdade. Mas então, vi algo que me fez congelar. O mercadinho, o mesmo mercadinho onde minha mãe comprava pão anos atrás. Meu peito apertou. Será que ela ainda estava viva? Será que ela ainda me procurava? Eu sabia que não podia simplesmente ir até lá e perguntar: se meu captor descobrisse que eu estava ali, ele poderia me encontrar facilmente. Mas eu precisava tentar. Com passos hesitantes, entrei no mercado. As luzes fluorescentes fizeram meus olhos doerem depois de tanto tempo no escuro. O cheiro de pão fresco trouxe de volta uma avalanche de lembrança. A mulher do caixa me olhou com estranhamento. Eu devia estar um desastre, molhada, como roupa suja. O cabelo desgrenhado, mas eu me aproximei e com a voz quase inaudível perguntei: você conhece Neuza? Neuza Silva. A mulher franziu a testa e então assentiu. Sim, claro. Dona Neuza, ela ainda vem aqui às vezes. Você... Minha garganta se fechou, meu coração disparou. Eu sou a filha dela? O silêncio foi tão pesado que parecia que o tempo tinha parado. A mulher me olhou de cima a baixo e então algo no rosto dela mudou. Sua expressão passou de curiosidade para compaixão. Espere aqui. Ela disse, saindo rapidamente para os fundos. Meu corpo tremia. Não apenas de frio, mas de ansiedade. Será que minha mãe viria? Será que ainda se lembrava de mim? Será que, deux poids de tudo, ela ainda me queria? Minutos que pareceram horas se passaram. Então, ouvi um som vindo da porta dos fundos. Passos rápidos, um soluço abafado, e antes que eu pudesse me preparar, ele apareceu, minha mãe. O tempo não a poupou. Seu rosto estava mais magro, os cabelos mais brancos, mas os olhos ainda eram os mesmos. E assim que me viu, levou as mãos à boca, como se não acreditasse. Lourdes, minha visão ficou turva pelas lágrimas. Mãe, foi tudo o que consegui dizer antes de me jogar nos braços dela, soluçando como a criança que um dia fui. Depois de tantos anos, depois de tanta dor, eu estava de volta. Eu estava salva. Ser livre não significa estar segura. Eu aprendi isso da forma mais cruel possível. Depois de anos sendo prisioneira, consegui fugir. Consegui reencontrar minha mãe. Nossa, mas a vida não é um conto de fadas, né? E eu logo descobri que nem todo final feliz chega tão rápido quanto a gente quer. Quando minha mãe me abraçou naquele mercadinho, por um breve momento, eu pensei que tudo ficaria bem, que tudo voltaria a ser como antes, mas bastou um olhar no rosto dela para perceber que a mulher que eu deixei para trás não era mais a mesma. Ela me levou para casa, um pequeno apartamento apertado e mal iluminado. Não era a mesma casa onde cresci. E ao entrar, senti algo que nunca esperei sentir. Vazio. O cheiro era diferente. Os móveis eram diferentes, como se o passado tivesse sido apagado, como se aquele lugar nunca tivesse me pertencido. Ela fez um chazinho, sentou-se à minha frente e ficou olhando para mim por longos minutos. Seus olhos estavam cheios de amor, mas também de uma tristeza profunda. E então, como "Au vous embora, Godot", disse algo que me destruiu por dentro. Você não pode ficar aqui. Lourdes, meu corpo ficou rígido.
Achei que tinha ouvido errado. O que, minha voz? Saiu pequena. Fragile. Ela abaixou os olhos, mexendo a colher na xícara, sem realmente prestar atenção. Supé. O Walter. Ele me ameaçou, ele me fez jurar que se um dia você voltasse, eu não poderia te ajudar. Ele ainda tem olhos por toda parte, minha filha. Se ele souber que você está aqui, ele pode voltar para terminar o que começou. Meu coração despencou. Eu tinha lutado tanto, sofrido tanto, fugido e agora. Quando finalmente encontrei minha mãe, ela não podia me proteger, mas mãe, minha voz tremia. Eu não tenho para onde ir. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu sabia que ela me amava. Mas o medo dela era maior do que qualquer amor. Eu não posso. Filha, eu não posso perder você de novo. Se ele descobrir. E então eu entendi. Não era que ela não queria me ajudar, era que ela sabia que não podia. E talvez ela estivesse certa. Eu segurei as lágrimas, levantei-me devagar. Se eu ficasse ali, colocaria minha mãe em perigo. Eu não podia fazer isso com ela. Não depois de tudo. Eu vou embora. Sussurrai. Sentindo meu peito rasgar por dentro, ela courut fort. Se levantou e me abraçou tão apertado que achei que nunca mais fosse me soltar, mas soltou. Ela pegou o pouco dinheiro que tinha, enfiou na minha mão e beijou minha testa. Vá para o mais longe que puder, minha filha, nunca olhe para trás. E foi assim que, mais uma vez, eu fiquei sozinha no mundo. Eu saí daquele apartamento sem rumo. A noite estava fria e eu não tinha para onde ir. Caminhei por horas, com as mãos dentro do casaco que a Creuza tinha me dado antes de eu fugir. O dinheiro que minha mãe me deu era pouco, não dava para pagar um aluguel, não dava para me sustentar, mas dava para comprar um pão e um cafezinho. Une clanoite? Foi isso que fiz. Achei um banco de praça e me sentei. O vento cortante entrava pelas frestas do meu casaco e eu me encolhi, tentando me proteger. As ruas estavam vazias. Apenas alguns carros passando ocasionalmente. Eu nunca tinha estado tão vulnerável. Naquela primeira noite, eu não dormi. O medo de que meu captor, o doutor, ainda pudesse me encontrar. Me deixava alerta. O frio penetrava até os ossos. E a fome? A fome era uma faca que rasgava meu estômago sem piedade. Nos dias seguintes, aprendi a sobreviver. Peguei pequenos trabalhos em restaurantes, lavando pratos. Algumas pessoas me davam restos de comida quando percebiam minha situação. Outras apenas fingiam que eu não existia. O dinheiro era escasso. Eu me alimentava de sobras e dormia onde dava estações de trem, bancos de praça, calçadas estreitas onde a polícia não me expulsaria. Cada noite era uma luta para não congelar, para não desmoronar, para não desistir. O inverno de 1971 foi um dos mais frios que já vivi e eu quase não sobrevivi a ele. A fome e o frio começaram a me quebrar. Meu corpo estava fraco, minha mente cansada. Eu não via saída. Eu não via futuro. A vida não parecia justa. E lutei. Lutai tanto. E mesmo assim, o mundo continuava me empurrando para o chão. Em um dia especialmente difícil, quando não comia nada desde a manhã anterior, sentei-me na calçada e deixei as lágrimas caírem. Não importava mais quem me visse chorar, eu já não tinha mais nada a perder. Foi nesse dia que uma mulher se aproximou. Ela não parecia rica nem poderosa. Era uma senhora simples, de pele enrugada e um lenço colorido amarrado na cabeça.
Ela me olhou com ternura, como se enxergasse algo além da sujeira e da fome. Você está sozinha? Minha querida perguntou. Chua vos calmo. Eu apenas assente, sem forças, para falar. Ela suspirou, abaixou-se e estendeu um pedaço de pão para mim. Venha comigo. Menina, você não precisa morrer assim. E foi assim que, depois de perder tudo, depois de quase desistir, eu encontrei uma nova chance, uma mão estendida no momento em que eu mais precisava. Mal sabia eu que aquela mulher, Dona Helena, mudaria minha vida para sempre. Eu sempre acreditei que o mundo era um lugar cruel, porque, para mim, sempre foi. Mas naquela tarde fria, sentada na calçada, sem forças para continuar, uma mulher mudou tudo. E, pela primeira vez em muito tempo, tu senti que talvez ainda houvesse esperança para mim. A mulher que se ajoelhou diante de mim naquela tarde, Dona Helena, parecia diferente de qualquer pessoa que eu já havia encontrado. Ela não me olhava com pena, não me olhava com desprezo, apenas com um tipo de ternura que eu mal lembrava como era. Venha comigo. Menina, disse ela, estendendo um pedaço de pão. Eu recitei. Por tanto tempo, todas as mãos que haviam se estendido para mim tinham um preço. Tudo que me foi oferecido na vida sempre veio acompanhado de dor. Mas naquele momento, eu já não tinha escolha. Peguei o pão com dedos trêmulos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Ela esperou até que eu terminasse de comer antes de falar novamente. Meu nome é Dona Helena. E você, meu nome? Eu quase não usava mais. Como se ele tivesse ficado preso naquela casa de onde fugi, como se não me pertencesse mais. Lourdes sussurrai. Ela assentiu, como se meu nome carregasse um peso que ela entendia. Então, sem dizer mais nada, segurou minha mão e me ajudou a levantar. Foi a primeira vez em anos que alguém me tocou sem dor, sem violência, sem medo. E como aquele gesto simples, minha vida começou a mudar. Dona Helena me levou para sua casa. Um pequeno sobrado de madeira no fim de uma rua de paralelepípedos. Não era grande, não era luxuosa, mas era o lugar mais acolhedor que já havia visto. O cheiro de pão assado misturado com café quentinho pairava no ar. E um gato gordo dormia enrolado numa poltrona na sala. Você pode ficar aqui por um tempo? Ela disse, enquanto colocava uma xícara de chá quente em minhas mãos. Mas terá que trabalhar? Eu assenti sem hesitar. Depois de tudo que passei, trabalho não era um problema. Trabalho significava que eu ainda estava viva, que eu tinha uma chance. Nos primeiros dias, mal conseguia acreditar que estava segura. Meu corpo ainda reagia a qualquer barulho mais alto. Minhas mãos ainda tremiam, sempre que a porta se fechava. Mas Dona Helena nunca perguntou sobre meu passado, nunca forçou conversas, apenas me deu um espaço seguro para existir. E, aos poucos, comecei a me sentir humana de novo. Dona Helena era costureira, passava os dias sentada à máquina de costura, transformando tecidos em vestidos elegantes para as madames da cidade. E, com o tempo, ela começou a me ensinar também. No começo, minhas mãos estavam fracas demais para segurar a agulha com firmeza, mas, com paciência, ela me mostrou cada ponto, cada detalhe e, pela primeira vez, eu descobri algo que me acalmava, algo que me fazia sentir que eu poderia construir algo próprio. Costurar é como reconstruir uma vida, minha filha, disse La Certanoise. Enquanto alinhava um tecido azul sob a máquina, você pega os pedaços e os une, ponto por ponto,
até criar algo bonito novamente. Eu não sabia se minha vida poderia ser remendada como aqueles tecidos, mas naquela casa, com aquela mulher, comecei a acreditar que talvez tivesse uma chance. Foram semanas até que, finalmente, tive uma noite de sono sem acordar assustada, sem sentir que alguém viria me arrastar de volta para aquela casa. O medo ainda morava dentro de mim, mas, aos poucos, ele foi se tornando menor, menos sufocante, como se cada dia naquela casa fosse um passo para longe do pesadelo. E, então, um dia, sem que eu percebesse, Harry foi algo pequeno, um instante passageiro, quando Dona Helena contou uma piada boba sobre um de seus clientes, mas aquele som, aquela risada, pareceu estranha para mim, como se não pertencesse ao meu corpo. Foi quando percebi o quanto eu havia esquecido como era ser feliz, como era simplesmente existir sem dor, sem medo. E, naquele momento, soube que estava mudando, que estava me tornando alguém diferente, alguém mais forte. Apesar de tudo, eu sabia que o perigo não tinha acabado. Sempre que saía para comprar pão ou pegar tecidos para Dona Helena, olhava por cima do ombro, o medo de que ele, o doutor, ainda estivesse me procurando, nunca foi embora. Algumas noites sonhava com aquela casa, com o cheiro de cigarro e charuto, com a voz dele sussurrando que eu nunca escaparia, mas, ao acordar, estava ali, naquela casa aconchegante, com o cheiro de café e pão fresco. E isso me lembrava que eu não era mais aquela menina indefesa que eu sobrevivi. Dona Helena me deu mais do que abrigo. Ela me deu um propósito. Ela me mostrou que eu podia construir algo próprio, que minha vida não precisava ser definida pelo que aconteceu comigo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que me salvou. Mais se passaram e eu continuei trabalhando com Dona Helena, aprendi a costurar vestidos, a lidar com clientes, ao pouco comecei a guardar dinheiro. Porque, no fundo, eu sabia que aquela casa era temporária, que um dia eu precisaria seguir meu próprio caminho e, então, um ano depois da minha fuga, comprei minha própria máquina de costura. Foi uma máquina usada, velha, com algumas falhas, mas era minha. Meu primeiro passo para uma nova vida, para um futuro que eu mesma estava construindo naquela noite. Sentei-me em frente à máquina e passei os dedos sobre o metal frio. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu ainda tinha medo. Ainda carregava cicatrizes invisíveis, mas, pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes. Esperança. Eu não era mais a menina que foi apostada num jogo de pôquer. Eu não era mais a prisioneira daquela casa. Eu era Lourdes. E, finalmente, eu estava livre. Eu achava que o passado era algo que a gente podia deixar para trás. Sabe que é? Se a gente corresse o suficiente, ele nunca nos alcançaria. Mas eu estava enganada. O passado sempre encontra uma forma de nos encontrar. Não importa o quanto a gente tente fugir dele. Já fazia mais de um ano desde que eu tinha fugido daquela casa maldita. Minha vida estava diferente. Eu trabalhava com Dona Helena, costurava meus próprios vestidos, fazia pequenas encomendas para mulheres que queriam algo único. Bem feito. Minha pequena máquina de costura velha, que comprei com tanto esforço, se tornou o símbolo da minha nova vida. Cada ponto que eu costurava era uma cicatriz que eu fechava. A grana ainda era pouca, mas era minha.
E pela primeira vez, comecei a sonhar em ter algo só meu. Talvez um dia eu pudesse abrir uma lojinha, talvez até alugar um quartinho só para mim. Era uma ideia distante, mas depois de tudo que passei, só o fato de poder sonhar já era uma vitória. Eu me permiti acreditar que o pior tinha ficado para trás, que aquele homem, o doutor, nunca mais me encontraria, que eu havia escapado de verdade, mas o destino não me deixaria tão fácil assim. Era uma tarde comum. Eu havia saído para comprar tecido numa lojinha no centro da cidade, caminhava pelas ruas movimentadas, sentindo vento frio de outono, quando algo me fez parar no meio da calçada. Uma voz, grave, firme, familiar. Demais, meu corpo congelou antes mesmo de eu olhar. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. O suor frio desceu pela minha nuca. Eu não queria me virar, não queria confirmar aquilo que meu instinto já gritava. Mas, mesmo assim, meus olhos se moveram. E então, eu o vi. Lá estava ele, o doutor, o homem que me ganhou num jogo de pôquer, o homem que destruiu minha infância, o homem que me manteve prisioneira naquela casa por anos. Ele estava sentado numa mesa de café. Do outro lado da rua, seu terno era diferente, mas o olhar era o mesmo, frio, cruel, calculista. Ele segurava um charuto entre os dedos, observando a rua com a calma de alguém que nunca conheceu o medo. Eu senti meu estômago revirar, minha visão ficou turva, o ar parecia faltar nos pulmões. Era como se eu tivesse voltado no tempo, como se ainda fosse aquela menina indefesa que não tinha para onde correr, mas eu não era mais aquela menina. Eu estava livre e eu não deixaria que ele tirasse isso de mim de novo. Meu corpo reagiu antes mesmo que minha mente conseguisse processar o que fazer. Girei nos calcanhares e comecei a andar rápido. Não podia correr, não podia chamar atenção, mas precisava sair dali o mais rápido possível. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir o barulho da rua. Tudo dentro de mim gritava para fugir. Fugir, fugir, mas então ouvi a cadeira arrastando no chão. Ouvi passos. Ele estava se levantando e naquele momento eu soube que ele tinha me visto. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Comecei a caminhar mais rápido, desviando das pessoas na calçada, tentando chegar ao beco mais próximo. Se eu conseguisse dobrar a esquina, talvez pudesse despistá-lo, talvez ele não tivesse certeza de que era eu, mas então a voz dele cortou o ar como uma faca. Lourdes, meu coração parou. Meu corpo travou. Aquele nome. Eu não ouvi aquele nome sair da boca dele desde que fugi. Então, antes que eu pudesse pensar, eu corri. Nunca corri tão rápido na minha vida. Meus pés batiam no chão. Meu coração explodia no peito. E eu ouvia os passos atrás de mim. Ouvia ele chamando meu nome. Lourdes, pare. Mas eu não parei. Eu não olhei para trás. Eu só corri. As ruas passavam borradas ao meu redor. O vento cortava meu rosto. As pessoas olhavam, confusas, algumas gritando, quando quase esbarrei nelas. Mas eu não me importava. Tudo o que importava era escapar. Virai num beco, quase escorreguei no chão molhado. Mas continuei correndo. Meu corpo inteiro tremia de medo, mas minha mente estava focada em um único pensamento: eu não voltaria para ele. Nunca mais. Mas então, quando achei que estava conseguindo fugir, senti uma mão agarrar meu braço. O grito ficou preso na minha garganta. Tentei me soltar. Me debati, mas a força era imensa.
eu te achei. A voz dele rosnou no meu ouvido. Oh, desespero tomou conta de mim e eu ia desmaiar. Ia morrer ali mesmo. Mas então, algo aconteceu, algo que eu não esperava. Um golpe. Seco. E de repente, ele soltou meu braço. Caí no chão, arfando. E quando olhei para cima, vi uma figura conhecida, Dona Helena. Ela estava ali, segurando um pedaço de madeira. Seu rosto estava vermelho de raiva e seus olhos tinham um brilho que eu nunca tinha visto antes. Corra! Menina, ela gritou, e sem pensar. Aí corri. Dessa vez, sabendo que não estava sozinha. Cheguei na casa de Dona Helena, tremendo dos pés à cabeça. Tranquei a porta atrás de mim e deslizei até o chão, chorando, como uma criança. Ela se ajoelhou ao meu lado, segurou meu rosto e disse com a voz firme: Ele nunca mais vai te machucar. Nunca mais. E naquele momento, fiz uma promessa para mim mesma. Eu não fugiria para sempre. Dia eu enfrentaria aquele homem. Dia ele pagaria por tudo que me fez. Mas, por enquanto, eu precisava ser esperta. Precisava me esconder. E, acima de tudo, precisava me preparar para o dia em que eu seria mais forte do que ele. Durante anos, vivi com medo. Passei noites em claro, esperando que ele me encontrasse. Me escondi e me calei. Tentei desaparecer. Mas o destino tem um jeito engraçado de equilibrar as coisas, né? Porque, no final, foi ele quem teve que fugir de mim. Depois daquela perseguição, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Não importava para onde eu corresse, ele sempre poderia me encontrar e eu não queria passar o resto da vida fugindo, não depois de tudo que lutei para conquistar. Dona Helena cuidou de mim como se fosse sua própria filha, mas, mesmo com sua proteção, eu sabia que aquilo não era suficiente. Eu precisava ser forte. Precisava garantir que da próxima vez que ele aparecesse, eu não precisasse correr, que fosse ele. Quem tivesse medo de mim. Então, decidi mudar minha vida de vez. Comecei a guardar dinheiro. Trabalhei dobrado. Costurei até meus dedos sangrarem. Consegui alugar um quartinho pequeno. Apenas um colchão no chão e uma mesa para minha máquina de costura. Mas era pela primeira vez, eu tinha algo só meu. Os anos passaram e eu me reconstruí. Aprendi a caminhar sem medo. Aprendi a olhar as pessoas nos olhos sem baixar a cabeça. Aprendi que eu não era mais a menina indefesa que ele tentou quebrar. E então, um dia, aconteceu algo que eu nunca imaginei. O destino me deu a chance de acertar as contas. Era uma manhã qualquer. Eu havia ido ao mercado comprar linha para um vestido que estava costurando. Quando ouvi dois homens conversando perto do balcão, você soube ele está encrencado. O tal do doutor parece que apostou mais do que devia dessa vez. Meus enrelau. Eu sabia exatamente de quem estavam falando. Me aproximei discretamente, fingindo estar olhando os tecidos enquanto ouvia a conversa. Dizem que ele teve que fugir. Deve estar se escondendo no velho hotel no fim da cidade. Eu segurei o balcão para não cair. Ele estava aqui, perto, e dessa vez era ele que me estava fugindo. Não sei dizer o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Não foi medo, não foi raiva. Foi algo mais profundo. Uma certeza. Eu sabia que não poderia seguir em frente sem encarar Lu. Então,
Fiz o impensável. Fui até ela. O hotel era um lugar decadente. De corredores escuros e paredes mofadas, subi as escadas devagar, sentindo meu coração bater firme, mas não de medo, de determinação. Quando cheguei na porta do quarto indicado, respirai fundo. Depois de anos, depois de tudo, eu estava prestes a encarar meu passado. Bati na porta. O silêncio do outro lado foi longo. Depois, passos excitantes, a porta se abriu apenas uma fresta. E então, vi aqueles olhos. Ele estava ali, mas não era mais o homem poderoso que eu lembrava. Estava abatido, mas magro. Os cabelos antes bem alinhados, agora desgrenhados. O cheiro de álcool era forte. Seu rosto se contorceu de surpresa ao me ver. Você... Sua voz falhou. Não esperei que ele falasse mais nada. Empurrei a porta. E entrei. Ele recuou, talvez esperando que eu estivesse ali para me vingar, mas eu apenas o encarei. Eu não estou aqui por você. Estou aqui por mim. Para te ver, Alcim. Para saber que o que você fez comigo não quebrou minha vida, mas destruiu a sua. Ele não disse nada, apenas desviou o olhar, como se não suportasse me encarar pela primeira vez. E ele parecia pequeno. Eu podia ter gritado, podia ter jogado na cara dele tudo o que ele me fez, mas não precisei, porque eu já havia vencido. Eu saí daquele quarto sem olhar para trás. E pela primeira vez, desde que fui arrancada da minha casa, me senti livre de verdade. Os anos passaram e eu segui em frente. Nunca me subdeu e nunca mais precisei saber. Abri minha própria loja de costura, pequena no começo, mas cresceu. Me tornei independente. Me tornei dona de mim mesma. E um dia conheci alguém que não queria me possuir, que não me via como um objeto. Me casei, tive filhos, construí uma vida linda, uma vida que ele tentou me roubar, mas que eu lutei para conquistar. E, Roger, olhando para trás, sei que cada lágrima, cada dor, cada ferida, tudo me trouxe até aqui, porque eu não fui derrotada. E eu sobrevivo. Essa é a maior vitória de todas. Se você chegou até aqui, eu quero que saiba de uma coisa. Ninguém pode definir sua vida além de você mesma. Não importa o que fizeram com você. Não importa o quanto tentaram te destruir, você sempre pode reescrever sua história. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque cada pessoa que vence o passado inspira outra a nunca desistir